E nós voltamos a falar sobre o cancelamento da sabatina de Jorge Messias, que aconteceria no dia 10 de dezembro. Quem tem os bastidores para a gente é a repórter Mara Mendes, ao vivo de Brasília. Mara, esse cancelamento por parte de Davi Alcolumbre surpreendeu aí em Brasília? Uma boa tarde para você. Oi, Daísa, boa tarde. Você sabe que aqui no Palácio do Planalto era exatamente essa reação que o governo esperava. Isso porque a gente até falou que ontem, né, Daísa, a gente falou aqui no Hora News que o governo não iria enviar a mensagem de indicação do nome de Jorge Messias, justamente porque Davi Alcolumbre marcou para o dia 10. Então, o dia 10 ficava um tempo muito curto, é um tempo muito curto para que Jorge Messias, que sofre muita resistência no Senado, conseguisse aí os votos necessários para ser aprovado na sabatina, na CCJ e ser aprovado no plenário. Então, uma das estratégias do governo, já diante aí da resistência do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de não mudar a data, era exatamente essa de não enviar a mensagem de indicação do nome de Jorge Messias. Por isso, a nota, né, oficial de Davi Alcolumbre, agora à tarde, agora há pouco, é uma fala com um tom mais duro, criticando o fato do governo não ter enviado essa mensagem da indicação do nome de Jorge Messias para ocupar a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Davi Alcolumbre criticou essa nota e disse que isso é algo sem precedente na história dessa relação entre Palácio do Planalto e Senado. Mas o fato é que nos bastidores, Daísa, Davi Alcolumbre já havia sido avisado que pelo regimento interno da casa, pelo regimento interno do Senado, só poderia agendar essa sabatina depois que o Palácio do Planalto enviasse essa mensagem oficialmente ao Senado. Porque caso o governo não enviasse essa mensagem, mesmo assim, correndo aí a questão da agenda e a sabatina, isso teria vício nesse processo. Então, essa sabatina não iria valer. Davi Alcolumbre foi muito pela questão, a análise de Davi Alcolumbre foi mais pelo fato da Secretaria de Comunicação ter divulgado essa indicação do nome de Jorge Messias e também ter ido para o Diário Oficial da União. Só que os técnicos do Senado foram muito claros com o presidente Davi Alcolumbre de que formalmente, pelo protocolo da casa, é preciso sim que o Senado receba a mensagem, o presidente do Senado receba a mensagem e essa mensagem deve ser lida no plenário da casa. Então, o governo tecnicamente também já sabia, por isso que não foi enviada a mensagem, porque tecnicamente nos bastidores o governo já havia estudado essa possibilidade de não enviar essa mensagem, porque desde o início os líderes governistas já haviam pedido um tempo para que Jorge Messias pudesse trabalhar o seu nome para poder conseguir os votos necessários para a aprovação. Mas diante da resistência dos parlamentares do Senado e a resistência do próprio Davi Alcolumbre, que não emplacou o nome que ele queria, o de Rodrigo Pacheco, houve uma forte resistência. Então, o governo estudou tecnicamente como poderia ter essa atitude política. Então, o governo já sabia que não enviando a mensagem não poderia ter sabatina. Até mesmo porque o que se espera da base governista é que, na verdade, essa sabatina não aconteça nem esse ano, Daísa. Essa é a vontade do governo. Isso que eu vi de alguns parlamentares governistas, que, na verdade, o Jorge Messias precisa de um tempo maior, até mesmo para que essa sabatina fique
fica aí para o ano que vem. A gente chegou até a comentar isso aqui no Hora News, mas Davi Alcolumbre, embora os governistas tenham pedido para que Davi Alcolumbre marcasse só para o ano que vem, para Jorge Messias ter esse tempo maior, Davi Alcolumbre marcou para o dia 10 e o governo preferiu, então, não enviar a mensagem, porque tecnicamente sabia que Davi Alcolumbre não poderia insistir com a sabatina, mesmo não tendo essa mensagem. Então, o que os governistas agora estão fazendo? Trabalhando para que Davi Alcolumbre e o presidente Lula se encontrem. Ontem eu ouvi de um dos aliados mais próximos ao presidente Lula que até o final de semana o presidente Lula estava muito resistente à questão das atitudes de Davi Alcolumbre, ou seja, estava resistente a conversar com Davi Alcolumbre diante desse posicionamento, uma vez que é uma prerrogativa do presidente da República fazer essa indicação. Então, o presidente Lula, de acordo com esse aliado mais próximo, o presidente Lula não estava gostando do comportamento de Davi Alcolumbre diante da indicação do nome de Jorge Messias. Por outro lado, interlocutores mais próximos também a Davi Alcolumbre dizem que têm falado que Davi Alcolumbre também estava muito chateado e está chateado ainda por conta dessa indicação. Mas o que aconteceu? Esses interlocutores que estão intermediando esse possível encontro entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre sustentam que essa tensão entre o Palácio do Planalto e o Senado chegou à sua máxima no domingo, quando Davi Alcolumbre divulgou a nota reclamando que governistas estariam dizendo que ele tem essa resistência ao nome de Jorge Messias por conta de cargos. Então, os interlocutores entenderam que o caldo esquentou demais, esse caldeirão esquentou demais e por isso agora há uma articulação nos bastidores entre esses interlocutores para que haja um encontro entre o presidente Lula, que estava resistente, não está mais, de acordo com esses assessores mais próximos, e esse encontro entre o presidente Lula e Davi Alcolumbre. Há uma preocupação dos aliados para que essa tensão não se transforme, não vire aí uma crise que não dê para contornar, ainda mais uma crise já próximo a um ano eleitoral. Mas nos bastidores, os governistas têm trabalhado para que as pautas do governo elas andem, tramitem. Então, hoje a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto de lei do senador Renan Calheiros, que é um projeto que ele apresentou que traz muito da parte, muitos pontos em relação àquela medida provisória que a Câmara dos Deputados derrubou, que trazia aí compensações em relação à questão do IOF, que aí trazia a questão da taxação das bets, a taxação das fintechs, que são operadoras financeiras digitais, e a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou, o governo também conseguiu a aprovação. Não foi a taxação das bets, para você ter uma ideia, não foi o percentual, a alíquota que a equipe econômica do governo queria, mas foi. Então, o texto prevê aí um aumento da alíquota para taxação das bets de 12% para 18%. O governo queria 24%, mas já é considerado, os governistas já dizem que já é um caminho, já é um bom sinal diante mesmo dessa tensão. Então, houve aí a aprovação na CAI e de acordo com o clima e o cenário da ESA, vai ser uma aprovação
que vai ali acontecer, vai terminar na CAI mesmo, porque é uma votação terminativa, de um processo terminativo, então da CAI ela já vai para a Câmara dos Deputados. Isso porque até agora não foi apresentado nenhum destaque para que seja votado no plenário. Então, os governistas veem isso aí também como uma vitória, né, já avançando. Mas isso é só para você, quem está em casa, entender como é que está a tensão. Então, todo passo que é dado está sendo calculado e articulado, principalmente por conta dessa tensão aí. Então, os interlocutores, tanto do presidente Lula quanto de Davi Alcolumbre, acreditam que esse encontro entre os dois deve acontecer nos próximos dias. E aí vale lembrar que amanhã, Daísa, tem outra pauta muito importante no Senado, que é a votação do projeto do projeto de lei antifacção. Então, a articulação nos bastidores está a todo vapor e, ao mesmo tempo, essa articulação para que esse encontro entre o presidente Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, aconteça o quanto antes. Daísa.